bem-vindas a mais um Entre Nós, um espaço onde o tempo desacelera e você é convidada a se conectar com a mulher que está aqui, trazendo muitas verdades, um espaço onde não tem rótulos, não tem pressa. Que bom ter você aqui com a gente. Você pode nos acompanhar através das nossas plataformas digitais, Vale TV Play, e também através do canal 14, NET e Claro. Hoje o Entre Nós recebe uma mulher que ela não apenas canta, mas ela faz ecoar vozes e de muitas nós mulheres. Ela é cantora, ela é influenciadora, comunicadora, palestrante, mãe, mas ela carrega, vamos dizer assim, uma particularidade. O sorriso dela fala. A presença dela encanta e ela cria pontes. Ela já faz esse movimento naturalmente lá na sua lojinha, no seu Instagram. Ela naturalmente impulsiona, ensina, encoraja. Vivi, eu te agradeço muito por tu ter aceitado esse convite. Nossa conexão vem de vários outros momentos que foram viradas de chaves em nossas vidas. E eu já gostaria de te deixar uma pergunta. Quem é a Vivi quando desce do palco e ninguém está vendo? Primeiramente, gratidão, Jéssica, pelo convite. Fico feliz, lisonjeada, emocionada em poder falar com outra mulher que para mim serve também como um espelho, que é força, sabe? Referência e fazer essa construção de movimento entre as mulheres. A Vivian, eu sempre digo que às vezes, raramente, eu acredito que eu seja uma personagem. E eu estou sendo muito sincera aqui. Porque as pessoas, nossa, mas ela é muito autêntica, mas tem algumas questões que quando eu dou a minha cara a tapa, até mesmo nas minhas redes sociais, no Instagram ou em cima do palco, eu preciso fazer um movimento, porque nem sempre eu estou bem. Nem sempre eu tô legal para estar ali, nem sempre eu tô legal para falar. Eu sempre respeitei o meu momento, tipo, hoje eu vou ficar um pouquinho mais quieta, hoje eu não quero falar, hoje eu não consigo mais. Hoje eu não consigo mais. Então, às vezes eu me moldo, não chego a dizer, então talvez, vou reformular, não que seja um personagem, mas eu me moldo para transparecer de fato o que eu quero levar, a verdade que eu quero levar. E esses dias eu comentando com a minha filha, disse assim, Natália, tu percebeu que a mãe muitas vezes tem que se moldar? Mãe, daí foi onde ela me disse, mãe, às vezes eu te sinto um personagem. Não é um personagem. Eu preciso mostrar a minha força, mas nem sempre eu sou forte. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque, e vindo de uma mulher negra, tá, Jéssica, esse negócio de ser guerreira, de ser forte, às vezes cansa. Às vezes cansa. Então, a música me coloca em um lugar de força, eu canto com força, a minha voz ecoa, mas nem sempre é de verdade. E eu estou tentando fazer essa cura porque, para mim, é muito importante me curar primeiro. Entender que eu sou vulnerável, sim, às vezes. E você acredita, já aproveitando esse gancho que você trouxe, que se a gente fizesse movimentos mais de bastidores, trazendo essa verdade, porque essa verdade tu está externalizando aqui pra gente, mas isso se encaixa para mim, para a mulher que está em casa. Quantas vezes a gente vai lá, lava o rosto, enxuga a lágrima, bola pra frente, passa uma base, passa um rímel e bora responder caixinha de pergunta. E por mais que em alguns momentos a gente tenha essa sensibilidade de se respeitar o momento que a gente está passando, eu também olho pela sua perspectiva, que é uma responsabilidade muito grande quando a gente se posiciona. Então, a pessoa também está esperando a doação do teu tempo, do teu conhecimento, da tua experiência. Então, eu acho um tanto quanto injusto para quem confia e segue você, né, nós, assim, no geral, a gente não estar ali. Sim. Então, tem uma dualidade disso, né? Eu vou lá, lavo o rosto e sigo o dia normalmente, porque se eu tivesse uma loja física, nos dias que eu não estou muito bem, eu não vou abrir, vou deixar a porta fechada. Exatamente. O Instagram é uma loja, né? E você acha que se a gente conseguisse fazer esse movimento com mais naturalidade, não que, né, iria virar padrão, aparecer chorando,
formas de dizer, hoje eu estou com raiva, hoje a pessoa me decepcionou, hoje a pessoa me magoou com a palavra, hoje a pessoa me magoou porque ela se comprometeu e não cumpriu. Não traria mais verdade? Eu penso nisso todos os dias. Jéssica, numa vontade louca de entrar, domingo, inclusive, eu fui num show. Eu fui num show domingo, curti, final de semana, fiquei o dia todo em casa e à noite eu levantei e ganhei um ingresso de um show, Atração Nacional, e fui. Quando eu voltei, isso era 00:30, quase 1 hora, fui me deitar, minha filha já estava ali. Naquela noite, eu comecei a assistir vídeos motivacionais, eu comecei a chorar. Incansavelmente, eu comecei a chorar, eu soluçava. Eu lembrei de alguns problemas pessoais meus, eu lembrei meu Deus, será que a minha filha de 14 anos se orgulha de mim? N coisas. E eu comecei a chorar, comecei a ficar... Eu lembrei do meu último relacionamento, que ele acabou comigo, sabe? Terminou a relação porque ele queria a liberdade dele. Eu nem sei por que veio isso tudo Tudo junto. cabeça, tudo. E eu chorei de soluçar e não entendi muito bem. Acordei de manhã e fiz um vídeo. Acordei de manhã fiz um vídeo falando para as mulheres e disse assim, eu tenho um spoiler para te dar. Eu preciso dar esse spoiler, eu preciso contar para vocês o teu futuro. Tu vai voltar a ser feliz. Uau. Tu vai te encontrar novamente e tu vai ficar bem. Eu tô te contando porque eu consegui. Eu acordei, eu precisava lavar minha alma naquele momento. E eu acordei bem. Depois eu fui ver que eu tava com TPM, tá? Mas super ajudou porque foi necessário. Eu me encontrei naquela noite. De novo. Uau, muito forte isso. E quando que a Vivi descobriu que a voz dela não era somente para cantar, e somente, né? Eu acho cantar divino, a tua voz, a tua presença, mas sim para ensinar, para impulsionar, para influenciar, que também é uma responsabilidade tanto. Eu descobri de uma forma um pouco dolorosa que às vezes algumas mulheres como que eu faço para ser que nem tu? Se eu te contar de que forma que eu cheguei nesse empoderamento, nesse amor próprio, tu não precisa passar nem pela metade. E eu estou fazendo esse movimento, falando de amor próprio, de valorização, de autoestima, para que a metade, o maior número de mulheres que eu puder alcançar, para não chegar nesse patamar com 40. Eu estou com 44, mas foi exatamente o meu despertar com 40. 39 para 40 anos que eu despertei. Foi quando eu me separei do pai das minhas filhas. Eu fiquei 16 anos num relacionamento muito abusivo. Eu pesava 150 quilos, eu fiz bariátrica por questão de saúde. E eu sempre digo que a bariátrica foi o divisor de águas na minha vida. Eu não fiz bariátrica por estética. Eu fiz bariátrica por qualidade de vida, porque na minha última gestação, eu tenho 2 filhas, uma de 14 e a outra de 26. Na minha última gestação, eu tive uma complicação devido à minha obesidade. Eu lembro a primeira filha foi pelo SUS, e a segunda filha eu já trabalhava numa multinacional, eu quis ganhar cesariana, quis fazer cesariana. Eu quero particular, eu quero cesariana, já que eu tenho convênio. Tal. E quando o meu obstetra, ele atrasou, eu nunca vou me esquecer disso, ele atrasou um pouco para chegar, e o anestesista, que vai lá somente para dar anestesia, sussurrou em alto e bom som, só estavam as enfermeiras, mas por que essa mulher ser gorda desse jeito? Gerou o silêncio do constrangimento dentro daquela sala, e ali eu tomei a decisão que eu queria qualidade de vida para criar a minha filha, que estava vindo, que hoje está com 14 anos. Decidi, tinha um bom convênio, decidi que eu ia fazer bariátrica, estava casada ainda, numa relação onde eu escutava várias vezes, quem vai te querer gorda desse jeito se um dia eu te largar? Com 2 filhas ainda para criar, Vivi. Piada, né? E ria da minha cara. Quando, naquele momento, que daí o meu médico chegou, deu tudo certo, eu decidi que eu ia usar o meu convênio para fazer a bariátrica, para mudança e qualidade de vida. Fiz a bariátrica e 6 meses depois, e eu lembro que eu ainda brincava, eu vou terminar o meu relacionamento quando eu fizer a bariátrica, e uma das primeiras coisas vai ser colocar minhas roupas de obesa fora e tu.
Eu falava para ele. Ele não acreditou, tá, Jéssica? 6 meses depois, obviamente, ele pegou a malária, a mala na área. E e quando eu falo sobre a divisão, que o divisor de águas foi a bariátrica, mas me questiona uma coisa muito importante. Por que só depois da bariátrica eu decidi acabar com aquele relacionamento abusivo de 16 anos? Mulheres gordas, obesas, não têm o direito de ser amadas e respeitadas. Por quê? Ali, quando eu fiz aquela pergunta interna para mim, por quê, meu Deus, quanto tempo que eu levei numa relação dessa? E eu já trabalhava como cabeleireira, porque hoje eu sou formada como cabeleireira, especializada em mega hair, porque eu entendi também numa construção para as mulheres. Primeiro diagnóstico, quando uma mulher recebe, quando está com câncer, a primeira coisa que ela pensa no meu cabelo. Eu quis trabalhar com a extensão do cabelo, porque quando ela se cura, ela quer voltar a ficar cabeluda de novo. Eu encontrei um propósito dentro da extensão de cabelos em trazer de novo a beleza para a mulher. Então, o meu carro-chefe é a Mega Hair. E eu atendia num salão lá perto da minha casa e várias mulheres. E não deixa de ser uma psicóloga. Uma cabeleireira hoje não deixa de ser uma psicóloga. Cada mulher que sentava ali, as histórias eram muito semelhantes. Como eu sou especialista em tranças e principalmente em cabelos afros, por ser uma mulher negra que cuida do cabelo de mulher, não que eu não receba outras mulheres não negras, e amo de paixão a questão da estética, trabalhar com mulheres me abria esse leque. Tudo que era falado ali ficava ali. E eram várias conversas, trocas muito importantes. Eu decidi comunicar, porque eu já tenho a comunicação. Hoje eu faço jornalismo, estou estudando jornalismo por causa dessa questão da fala, da música, gosto da comunicação, mas eu já tinha isso muito, muito claro, de sempre ser a líder no colégio. Gente, vem cá que eu quero ensinar como, olha as negras sambando, umas coisas de louco que a gente fazia na escola. E eu quis levar isso através de vídeo. Essa experiência que a fulana falou é a mesma da de ontem. E é a mesma que a minha, vem de encontro com a minha história. Comecei a fazer pequenos vídeos nas redes sociais. Depois de separada, entrei, voltei, depois de 16 anos, num relacionamento assim. Eu quis voltar, uma mulher, quero ver como é que é ser solteira. Quero ver como é que tá para flertar novamente. Entrei em aplicativos de relacionamento, Tinder, Badoo, Pof, todos que vocês podem imaginar. E eu vi uma coisa muito louca, Jéssica. A gente não é mais convidada para sair. A gente não é mais convidada para tomar um suco, um café. Tá, eu entendo que o café tá caríssimo hoje. Mas antigamente, a gente não é mais convidada para tomar um café, aquela coisa assim. Ah, gostei de falar contigo, guria. Vamos tomar um suco. E eu digo, o que está acontecendo? E comecei a falar sobre isso nas redes sociais. E eu lembro que tinha alguns casos que os homens falavam assim, ó, bah, hoje não vai dar, queria muito te encontrar, mas eu tô quebrado. Jéssica, esse tô quebrado, eu lembro que eu usei esse termo no primeiro vídeo que viralizou no Facebook na época. Se eu tivesse canal no YouTube, tinha ganhado dinheiro, porque esse vídeo deu mais de 200 mil visualizações e compartilhamentos, foi parar em Brasília, Rio de Janeiro, em tudo, todos os lugares. Que eu lembro que eu falava, gurias, mas o que está acontecendo? Porque se no McDonald's, na época, um pacotinho de batata custava R$3, o cachorro-quente do Bigode, do Curtis, que tem no centro de Porto Alegre, era um pequeno assim, Jéssica, com um refri, dava R$10. Eu fiquei pensando, bom, se o cara diz pra mim que tá quebrado, e ele não me convida para comer uma batata no Mac, que é o que ele pode pagar no momento, né? Eu não tô valendo uma batata. Eu fiz um vídeo falando exatamente essas palavras. Gurias, a gente não tá valendo uma batata. E eu lembro que eu cantei ainda, eu não quero saber do teu problema financeiro para sair comigo. Então não me cante os seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero... Esse vídeo estourou. Ali, Jéssica, eu entendi que a minha fala, o que eu estava vivendo, eu precisava falar mais sobre isso, mas de uma forma, usando um pouquinho mais de sátira, porque o mundo, às vezes, se torna um pouco chato, se torna um pouco... eu acho que as pessoas precisam fazer a cura, trabalhar o mental, isso é muito importante, o autoconhecimento. Então, às vezes, eu trago aquele assunto que é um pouquinho... Não vou tocar, assim, na ferida de uma forma mais agressiva. Também não quero julgar, longe de mim, porque eu também vivi isso.
mas eu vou falar de uma forma que ela entenda, nesse tipo de linguagem. Gurias, se tu não é convidada, naquele momento eu não tava, alguns homens me julgaram, tá, Jéssica, como tipo assim, ó, tá, mas então eu sou obrigado no primeiro encontro a pagar tudo. Não, isso vem da gentileza. Isso vem da gentileza. Eu estava falando que naquele momento, reciprocidade. Quando que nós vamos nos encontrar? Eu tô louca pra te ver. Eu não recebo agora, eu lembro que eu até troquei, eu não recebo agora, eu recebo semana que vem, mas tu te importa de comer um sorvete comigo? Eu só preciso olhar nos teus olhos, eu preciso te encontrar porque tu é maravilhosa. É isso. Era isso que eu estava querendo falar naquele vídeo. E aquele vídeo falou com várias mulheres dali, eu não parei mais. Daí eu comecei a falar das minhas experiências enquanto mulher negra, solteira, porque eu também tive que estudar, tá, Jéssica, e entender sobre a solidão da mulher negra. Tá, mas como assim, Vivian? Tu tá me falando, então eu tive que ler muito sobre isso, porque naquele momento eu me senti inserida na a menos escolhida para um casamento, maior número de violência doméstica, maior número de mães solos, sim, são as mulheres negras. Só que naquele momento, Jéssica, eu não queria enfatizar o número que eu sei, que é a estatística. Eu queria fazer, e o que eu faço para tirar essa preta da lei? Daí eu falei de mim, eu comecei a falar de mim. Eu vou me amar, eu vou me achar maravilhosa, eu vou sair desse relacionamento e eu vou fazer a minha cura. Porque enquanto eu estou me curando, eu estou curando várias outras. E não é em vão que eu nasci no dia 8 de março, no Dia da Mulher. Uau, eu não lembrava disso. Sim. E como foi crescer com uma irmã gêmea, dividindo vidas, episódios, ciclos, parte da jornada? Guria, eu sempre digo que eu falo de amor. Todas as minhas falas sempre no final, vai acabar em amor. E quando eu falo de amor, eu falo de um útero abençoado, de uma mãe doméstica, semi-analfabeta, que só sabe escrever o nome dela, que quando nós tínhamos 7 para 8 anos, ela teve a primeira gestação antes de nós e perdeu por pré-eclâmpsia, se eu não me engano. Ela perdeu e ela tentou novamente. E quando ela tentou, veio as duas. Depois dessa gestação que ela perdeu, ela engravidou novamente e veio eu e a Mana. Então, eu sei que a mãe, o amor maior da vida dela, é eu e a Mana. E nascer no Dia da Mulher, duas, depois de outras tentativas, e a mãe trazer esse amor gigantesco que ela tem com a gente. E quando a gente tinha 7 para 8 anos, que a gente sofria bullying, Jéssica, na escola, nega macaca, rolha de poço, nega do saravá, nós chegávamos em casa triste, né? Criança, 7 para 8 anos, e a mãe dizia bem assim, ó, gurias, não deem bola, vocês são gordas para ele. Que ajuda, hein? Eu não sei, eu juro que até hoje... não conseguiu traduzir. Não, eu tento entender o que era, e hoje eu consigo trazer essa tradução, o que seria gordo parelho. Jéssica, meados dos meus 38, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de amor, através da fala para com outras mulheres, eu entendi o que a mãe estava dizendo. Vocês são lindas e maravilhosas da forma de como eu trouxe vocês no mundo. E eu amo vocês. Não deem bola. Ela queria poder falar, esquece, vocês... Não, ela só podia, ela sabia falar aquilo. Vocês são gordo parelho, não deem bola. Eu recebi e eu recebo gorda parelha com orgulho, maravilhosa, linda, gigantesca. Eu recebi falar de amor. Então, dividir com a Mana hoje esse amor é mágico, porque cada uma tem um pouquinho da mãe. Cada uma tem um pouquinho. A Mana já é um pouquinho mais reservada, eu já sou mais expansiva, sabe? E teve aqueles momentos assim, a gente só não teve aquela sensação de uma sente uma dor, a outra também sente, mas era uma vontade de ir no banheiro na mesma. A gente teve problemas na adolescência. Ai, eu gostei daquele fulano, daquele menino. Tinha o mesmo gosto. Gostava do mesmo rapaz, sabe? Uma coisa de louco. E essa construção, a gente tem uma ligação muito forte. Muito forte. Muito forte de amor, porque a mãe construiu isso. A mãe não deixou com que isso. Hoje, eu tenho essa dificuldade em cortar esse cordão umbilical, embora eu precise. Eu preciso, e é necessário para mim e para ela entender que a minha caminhada é uma e a dela é outra. Mas tá tudo bem.
que a gente tem projetos juntos, que é o Baile das Manas. Sim, perfeito. E o baile, aproveitando o Baile das Manas, o Baile das Manas ele já atravessou gerações, né? Sim. E qual você acha que é o propósito principal de conseguir manter até hoje essa essência, esse brilho, essa vontade, a expectativa que todas as pessoas têm de participar, de estar, de fazer, né? O Baile das Manas ele surgiu no nosso aniversário de 30 anos, quando a gente decidiu, a gente ia em muitas festas de samba, swing, pagode em Porto Alegre. E no nosso aniversário de 30 anos, a gente decidiu trazer uma dessas bandas bem famosas lá de Porto Alegre, desse segmento, para o nosso aniversário. Tá, mano, mas como que nós vamos pagar? Vamos comprar, vamos pegar bebida consignada, vamos montar uma copa, tá? A entrada vai ser gratuita e o dinheiro que sair dessa copa, a gente paga consignado e pagamos a banda. O salão, enfim, bolo, desse jeito. Tinha mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas no primeiro evento, no nosso aniversário de 30 anos. Ali, nós gostamos muito da ideia, porque a gente gosta de festa, uma família muito festeira. Muito, nosso aniversário de um aninho foi coisa de 4, 5 dias, nosso aniversário de um aninho. E ali nós decidimos que a gente ia fazer de 2 em 2 meses, não muito maçante, porque não é muito fácil fazer evento. Não é fácil. As pessoas acham que é, mas não é. Vamos fazer de 2 em 2 meses o Baile das Manas. E hoje tem 14 anos. 14 anos, já trouxemos atrações nacionais como o Rei do Swing, Bebeto, já trouxemos o Netinho de Paula do Negritude Júnior, trouxemos Marquinhos Sensação, e segue essa trajetória, que é um legado que faz referência, o nosso público é 30 mais, 35 mais, a gente vê no Baile das Manas a mãe, a avó, a tia, os filhos e os netos em um evento só. Então, que a nossa filha, que a minha filha de 25, que a minha filha de 14, possa carregar essa trajetória de levar o Baile das Manas como segmento nosso, sabe? Além de ser uma festa mesmo com segmento da cultura negra mesmo, que é samba, swing e pagode, mas que faça referência a gente poder dançar, se divertir e estar ali entre família. O Baile das Manas é família. Esse é o propósito principal. E qual foi a fase mais desafiadora da Vivi que ela olhou e pensou, não posso desistir, em hipótese alguma. Independente de saber o motivo, porque não, só estou pensando, eu não posso desistir. Eu te confesso que eu, particularmente, o momento que eu mais me vi assim, de não posso desistir, foi quando eu vi o positivo da gestação. Fui lá, comprei outro teste. Não, isso aqui tá errado. Comprei um teste muito baratinho, vou comprar aquele outro lá que tem os meses. Aquilo me deu um desespero tão absurdo, parece que eu entrei dentro de um buraco, assim. E fiquei pensando, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não posso desistir, tem uma vida aqui dentro. Levantei desse buraco. Como nesse programa de fato é a questão do propósito entre mulheres, acho que toda vez que tu perguntar para uma mulher uma questão de desistir, automaticamente a gente vai ver os filhos, né? Agora, antes de eu responder, tu me trouxe algo que certamente a grande maioria vai pensar. E eu lembro de um período que eu me culpei quando a Natália, a minha filha mais velha, engravidou na mesma idade que eu. E hoje entender sobre algumas crenças que a gente pode sim fazer, voltar lá, curar, não começou em mim, mas termina em mim, é muito importante. Quando eu olhei para aquele momento e eu também entendi, digamos que eu olhei para um olhar de uma metáfora daquele filme Joãozinho e Maria, quando a mãe colocou as migalhas para que eles não se perdessem na floresta e um determinado momento, quer saber? Vamos por aqui. Acho que não vai dar nada. Estou usando uma metáfora e estou desconstruindo um pouquinho a história. Vamos tentar ali, né? Quem sabe? Não vai dar problema nenhum. A mãe disse que é por ali, mas vamos tentar. E eles se perderam na floresta. Então, quando a segunda gestação, teve a primeira gestação da Natália, eu amo minhas netas, sou apaixonada, sou vó com muito orgulho. Na primeira gestação, eu senti, meu Deus, mesma idade. Na segunda, eu já entendi que era uma escolha dela. Que ela podia escolher e ela pode fazer a caminhada dela. Que eu fui a mãe
que falou abertamente de sexo, eu fui a mãe que foi a que ia nos rolês, eu fui a mãe que curtia tudo, eu fui a mãe presente, parceira, que falou de sexo, porque na minha época não se falava. Se trocava de canal quando tinha um beijo mais carente. Então eu entendi que não tinha nada a ver comigo, era baseado nas escolhas da Natália. E quando a Natália começou a me ver como uma mulher que impulsionava outras mulheres, e foi junto comigo em várias palestras, e chorava junto com as mulheres que estavam assistindo. Eu tive esse privilégio de ver ela chorando. Eu não vou desistir. Coisa mais linda. Ali eu falei, eu não vou desistir. Ela te olha com muito orgulho. Eu consegui tocar na Natália, eu toquei na minha filha, fruto do meu sangue, mostrei para ela, é isso que eu quero fazer, filha, é esse o meu propósito. E nós ainda estamos fazendo a cura juntas, eu mostro para ela. Então, fazer com que ela, minha mãe, eu não sou tão evoluída quanto tu, mãe. E que legal ela poder olhar com esse olhar. Então, por elas, pelas minhas netas, por outras mulheres, por outras manas, é que eu não vou desistir. Uau. E onde a Vivi sente medo e onde a Vivi sente fé? Exercita a sua fé. Eu comentei do domingo, da vulnerabilidade em chorar, e naquele momento, e eu sempre faço isso, mas naquele momento eu tive um pouco mais de intimidade com Deus. E acredito que seja um erro da grande maioria das pessoas sentir uma dor, querer somente naquele momento. E eu faço sempre a reflexão de agradecer, de ser grata todos os dias pelo ar que eu respiro, ser grata todos os dias pela saúde da minha mãe, que eu morro de orgulho, ser grata todos os dias pelas minhas filhas, mas o momento de vulnerabilidade, e quando eu tenho a humildade de dobrar o meu joelho e falar com Deus e pedir assim, ó, eu tenho certeza que tu tem muito orgulho da tua filha, eu tenho certeza que tu vai mostrar qual o caminho que eu devo seguir para continuar no teu propósito. Esse é o meu momento de fé. O meu momento de medo, e agora eu passo para minha filha de 14, o medo de talvez ela não tenha esse olhar que a Natália tem, por a Natália ser a mais velha. Eu tenho medo, assim, que ela não me olhe com um olhar de, ai mãe, isso aí que tu fala é bobagem, sabe? Eu morro de medo de não ser exemplo para a Aninha de 14 anos. Eu tenho medo disso. Bobo, parece, mas às vezes a gente tem uns medos meio... Não, sabe? quando se trata de filhos, absolutamente nada é bobo. É só a gente que entende. Nossa mente vai muito longe, né? Porque é muita responsabilidade. Essa semana eu estava falando sobre isso. Uma coisa é termos filhos, colocar no mundo. Outra coisa é tu ter filho e educar um ser humano para deixar nesse mundo. Isso é uma responsabilidade muito maior. Então a gente sim se pega pensando, né? Que ponto ali eu estou contribuindo para essa figura? Porque ela está te olhando. Às vezes ela não está te ouvindo, mas ela está te vendo. Exatamente. Porque realmente é no exemplo que elas pegam, né? Isso. Se a sua trajetória ela fosse uma canção, canta o trecho de uma que seria. Eu sei que vem várias na cabeça. Não, mas tem uma que é de um amigo meu de Manaus, do Espírito Santo, que eu tive a honra e o privilégio de apresentar um evento dele lá no Espírito Santo. E ele disse assim, pode gravar essa música. Eu me apaixonei pela letra, porque eu gosto de letra. Eu acredito que me comunicar através da música vem muito da letra e da conexão que eu faço, principalmente com as mulheres. Principalmente com as mulheres. E tem uma música que fala muito sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, de quando eu entendi que nós somos a média de 5 pessoas com quem tu mais convive, eu precisei abandonar algumas, precisei abandonar amigas que eu me criei, precisei abandonar alguns amores que eu amava, homens que eu amei, e que naquele momento o mais importante era me amar, e eu preciso te abandonar. E eu preciso que tu fique por aqui, porque essa minha história aqui já deu. Quando eu entendi que eu precisava abandonar algumas pessoas, me lembra dessa letra. Subestimaram meu dom, de tudo um pouco eu já passei na minha vida, pedi com fé e Deus me deu uma saída. As humilhações que já passei, as dificuldades superei, dos falsos amigos me afastei, demorou, mas enxerguei um novo caminho, não estou sozinho, eu sei.
eu sei. Pra quem está sem autoestima, levanta e dá volta por cima. Pra todo problema existe solução. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Acredite em você, ouça a voz do coração, seguindo a sua intuição. Para quem está sem autoestima, levanta e dá volta por cima. Para todo problema existe solução. Não se deixe abater, não se deixe vencer. Acredite em você, ouça a voz do coração. Subestimaram meu dom. Por muitas vezes, subestimaram o nosso dom. Nosso cabelo não era bonito, nossos traços eram feios, nosso corpo era sexualizado. E eu tive que entender, com mais de 30 anos, que eu era linda. Mas esse entendimento era para mim. Eu tinha que externalizar isso para mim, na frente do espelho. E é muito difícil. É fácil te elogiar, Jéssica, dizer como tu é linda. Eu falando para ti. Mas tu te olhar na frente do espelho, e mesmo que tu não esteja acreditando, mas acreditar, eu quero acreditar que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, por mais que o mundo me diga ao contrário. Essa foi a parte mais difícil. Então essa música diz, subestimaram o meu dom, mas eu acredito. Uau, uau. Essa voz é sensacional, né, gente? Por favor. A gente tem uma tradição aqui no Entre Nós, que cada mulher que senta aqui deixa a mensagem, uma mensagem para a próxima mulher. Então eu vou ler para você a mensagem que a mulher anterior te deixou. Sem saber quem você é, né? Vocês chegaram até se encontrar ali. A mulher é capaz de qualquer coisa. Confie no seu potencial. Não desistir nunca. E não é um caminho fácil. Mas siga. Como faz sentido, né? Se você olhar todos os programas, modéstia à parte, eles sempre fazem sentido. E eu não compartilho, eu convido as pessoas no individual, eu convido as pessoas que realmente se conectam com algum ponto da minha trajetória, do meu propósito, do movimento em si, né? E isso, quando eu trouxe para o meu diretor, ele falou, nossa, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E eu tinha uma percepção, um movimento que eu vou fazer depois sobre isso, mas a frequência que isso gerou, o movimento que isso gerou não está escrito. Eu tenho, assim, ó, muita alegria em te dizer, sempre a mulher recebeu a mensagem que precisava receber. Vocês se encontraram, nunca tinham se visto ali na vida, e mesmo que tivesse combinado, não daria tão certo. E nesses encontros, desencontros e propósitos da vida, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para a próxima mulher. Misericórdia. Eu queria poder falar para essa mulher e para entre outras várias, mas em especial para essa, que ela acreditasse nela. Que mesmo que o mundo fale totalmente ao contrário, família, e hoje a gente vive numa sociedade muito machista, que ela enfatize esse eu sou, eu posso, eu quero. Que ela possa olhar para o passado dela, tristezas, traumas, qualquer coisa que ela tenha enfrentado, qualquer dor, porque hoje a nossa maior dor é o nosso maior testemunho. Uau. Que ela possa olhar e se ela puder cantar um trecho de uma música, eu vou deixar um trecho de uma música. Eu não tô aqui para sofrer, vou sentir saudade para quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Linda, 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 linda. Quando eu mandei o convite para ti, eu fiquei muito feliz em tu ter aceitado. Como falei no início do programa, nos conectamos em algumas mesas em comuns, com alguns propósitos muito fortes que tínhamos e temos, né, ainda, estamos ainda em movimento sobre isso. Eu admiro a tua coragem, eu admiro a tua postura, a tua conduta, a tua força de realmente impulsionar e fazer acontecer, porque muitos projetos a gente pode ter e ser colocados na gaveta, mas não interessa o cenário, não interessa o tempo, se está nublado, se está sol, você vai lá e faz.
e que você seja cada vez mais assim e que tu consiga trazer mais e mais mulheres, que tu consiga conectar, que esse movimento aconteça cada vez mais. E nessa caminhada da vida, conte sempre comigo, independente do projeto, do caminho. Eu estendo a minha mão porque os nossos propósitos se conectam e a gente tem uma conexão pessoal sobre tudo isso. Te agradeço demais por ter aceitado meu convite, por estar aqui. Eu recebo com alegria todas as tuas palavras, eu recebo com amor, com gratidão, eu recebo transbordando aquilo que transborda em mim, que é amor, tá? Estendo a ti também, sempre, pode contar comigo sempre, tá? Obrigada, meu amor. Te amo. Te amo. Nós encerramos mais um Entre Nós. Eu espero que você aí, mulher, tenha recebido toda a mensagem que foi deixada aqui com tanto amor, que venha conectar com propósito, dores, vulnerabilidades ou talvez alguma caixinha que ainda está fechada, mas que hoje você escolhe abrir. Te espero no próximo programa Entre Nós.